Fala galera, tudo bom? Eu vou falar sobre drivers. É um recurso bastante útil para rigging e animação no Blender. Sei que tem muita gente curiosa e confusa com o assunto, mas não é nada complicado como alguns tutoriais fazem parecer, na minha opinião. Então eu vou tentar esclarecer um pouco dos drivers para vocês. Primeiro eu vou fazer esse vídeo para explicar o que são os drivers, porque eu acho que o problema começa aí. Quando usar, para o que serve. Então, se você não tem muita paciência para blá 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 teórico, pula para o próximo vídeo aí, tá bom? Bom, eu creio que você já deve conhecer algumas ferramentas para rigging aqui no Blender. O uso dos parents, que permitem você criar uma hierarquia de transformação nos objetos, ok? Você tem também, deixa eu resetar aqui. Você tem os bones. Os bones permitem você criar uma hierarquia para transformar os objetos e também permitem você deformar um objeto poligonal, certo? Você tem também aqui os constraints, que criam alguns controladores para transformações específicas nos objetos. E você tem os modificadores, que alguns deles permitem você colocar alguns objetos para controlar transformações. Então, por exemplo, o Array aqui, ele permite colocar um objeto para controlar as transformações nas sequências aqui, ó. E você tem o Displace, que permite você colocar um controlador para mapear a textura de deformação no objeto aqui. Muito bem. Essas são ferramentas que permitem você criar relações, interações e sincronizar, né, transformações nos objetos. Tá. O problema é o seguinte: essas ferramentas elas ficam limitadas aos três parâmetros básicos de transformação: a posição, a rotação e a escala. Bom, se você está querendo controlar apenas esses três parâmetros, esses recursos aqui podem ser suficientes. O problema é quando você quer criar controles e sincronização com outros parâmetros, por exemplo, cor, textura, algum recurso de deformação, shape keys, entre outros. Aí, para esses outros parâmetros, você recorre aos drivers, tá bom? Basicamente, o driver ele permite você criar controladores dos valores dos parâmetros aqui no Blender, tá bom? Esses recursos aqui, eles estão limitados à criação de controles com posição, rotação e escala. Se você quer criar controladores para os parâmetros em geral no programa, você trabalha com os drivers, tá bom? Então vamos analisar aqui uns exemplos, ó. Por exemplo aqui, eu coloquei, tem esses dois cubos, ó, e nesse cubo aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um constraint nesse aqui para ele copiar a posição inversa, né? Beleza. Aí você para e pensa o seguinte: eu não quero apenas sincronizar aqui a, a posição. Eu gostaria de alterar a cor do objeto também. Ou seja, o que eu quero fazer? Deixa eu voltar aqui para o... Aqui, ó. Por exemplo, quando o cubo fica embaixo, eu quero que ele fique com a cor vermelha. E quando o cubo fica em cima, eu quero que ele fique com a cor azul. Bem, se você vier aqui nos constraints, você não tem opções para criar relação com cor no objeto, apenas com posição, rotação e escala. Se você for até aos materiais do objeto, você também não tem opção aqui para relacionar a cor com a posição do objeto. Ok? Você pode fazer isso com keyframes, com animação, mas, por exemplo, vem aqui em cima, coloca a cor azul. Beleza. Aí quando ficar aqui embaixo, pega lá e troca a cor para o vermelho. Só que se toda vez você alterar esse objeto aqui e for adicionar o keyframe, você vai ter muito trabalho, né? Então, se você já sincronizou essa posição, não seria melhor se pudesse sincronizar a cor também? Enfim, aqui também é um outro exemplo, ó.
Coloquei o displace aqui nessa torus. Aí agora eu posso mapear a minha textura com esse controlador aqui, né? Beleza, vou deixar ele voltar assim. Mas vamos supor que você não quer controlar o mapeamento da textura. Você quer mapear aqui, ó, a força do displace. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar ele aqui, tirar o objeto dali. Agora ele não controla, né? Ó, eu posso mover, não acontece nada. O que eu quero fazer? Eu quero relacionar, sincronizar aqui a posição desse objeto com a força do displace. Então o que você quer fazer? Ó? Eu quero, por exemplo, quando ele estiver aqui em cima, ele fica 0. E quando ele aproximar, eu quero que ele aumente. Então aí é que está o problema. Você tem aqui a opção para usar o objeto para mapear a textura. Mas você não tem a opção para controlar esse parâmetro. Ok? Então nesse caso você precisa criar um driver para relacionar a posição desse objeto com os valores desse parâmetro. Tá bom? Olhando aqui o exemplo, ó, o que eu fiz? Ó, tem esses dois cubos. Aqui eu fiz um mapeamento de posição com constraint, ó, e agora eu consigo alterar a cor. Eu usei um driver, ó, ele já altera a cor automaticamente para mim. Certo? Agora eu não preciso ir lá nas opções de cor para ficar alterando, colocando keyframes. Ó, já está sincronizado para mim. Outro exemplo aqui, ó. Aqui eu não usei o display, eu usei o cast modifier. Então o que acontece? Ó, quando eu pego esse controlador, quando ele aproxima, ele aplica o efeito e também já troca a cor para mim. Ó, já coloquei os dois. Então eu usei o driver para mapear aqui a posição desse círculo com o fator do cast modifier. Ó. E também aproveitei para fazer o controle de cor. Ó. Então já ficou tudo automatizado para mim. Agora se eu quiser fazer a animação dessa transformação, é só eu animar o controlador aqui. Eu não preciso pegar aqui, vai no cache, adiciona o keyframe, vai lá no material, adiciona o keyframe. Eu não preciso disso. Então eu coloquei o driver para criar controladores para esses parâmetros. Ok? Então se você quer criar controladores para parâmetros de cor, de textura, enfim, parâmetros em geral no Blender, tanto posição, rotação e escala também, você trabalha com drivers. Bom, outra situação que os drivers são úteis é quando você quer usar expressões matemáticas para controlar os valores de transformação ou de qualquer parâmetro aqui no programa. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou descer uma janela aqui do editor de texto. Aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu só subir isso aqui um pouquinho. Vou colocar aqui na visão frontal para vocês entenderem melhor. E deixa eu arrastar isso daí. Vou deixar aqui assim mesmo. Então o que acontece? Ó, tem essas três barras aqui. Eu vou ativar aqui a opção para vocês verem as transformações. Eu lá criei aqui algumas transformações. Enfim, agora só consigo transformar o eixo Z para controlar a altura dessas barras. Então vamos imaginar o seguinte. Eu gostaria que a altura da barra 1 fosse a média da altura dessas duas barras aqui. Então, por exemplo, como eu calculo a altura média aqui dessas duas barras? É só eu somar a altura da barra 2. Opa, aqui, está aqui em cima. Somar a altura da barra 2 com a barra 3 e dividir por 2. Eu vou tirar a média. Então, por exemplo, ó, quando eu tenho a barra 2, altura 2, vou escalonar aqui em 2. E a barra 3, altura em 4. Eu tenho a média aqui, 3. Muito bem, é o seguinte, você pode fazer o cálculo aqui separado e colocar o valor aqui no Z. Mas eu também posso colocar essa expressão aqui, ó, 2 mais 4 dividido por 2 ali. Ó, dá um Ctrl C, se eu digitar isso aqui, ó, ele faz o valor da expressão para mim. Sem problema algum, né? O problema é o seguinte, agora se eu resolvo alterar a barra aqui, por exemplo, a barra 3 para a altura 2, então deixa eu só fazer aqui, escalonar em metade. O que acontece? A média ela não vai calcular sozinha para mim. Eu tenho que ir lá de novo, digitar a expressão para ele calcular o valor para mim. Vou copiar aqui. Ó. Aí. Pronto.
Então o que acontece? Cada alteração que você fizer aqui, você vai ter que digitar a expressão novamente. Imagina que você está fazendo uma animação com essas barras aqui subindo, descendo. Vai ficar bem ruim para você animar os valores dessa barra aqui, para calcular a média em cada ponto da animação. Fica difícil, né? O mesmo acontece se você quiser usar uma função diferente. Por exemplo, aqui, ó, a barra 1 eu quero que seja a barra 2 vezes a barra 3 e divide pela soma das duas. Então, por exemplo, a barra 2 vale 2 e a barra 3 vale 4. Então, vou escalonar aqui para 4. Pronto. Então, o que acontece? Agora eu quero colocar o valor da altura dessa barra com o valor dessa expressão. Então, ó, eu posso digitar aqui a expressão lá no meu campo. Ó. Então, Ctrl C aqui e Ctrl V. Aí copiou, deu o valor para mim, ó, 13333, né? Tá aproximadamente aqui. Aí agora, se eu altero a altura dessa barra de novo, ó, eu vou ter que novamente digitar a expressão lá na barra para dar o valor para mim. Ele não copiou direito aqui. Aí copia lá. E pronto. Certo? Então, se você precisa fazer controle de parâmetros com expressões matemáticas, você também trabalha com drivers, tá? Porque senão você vai ter que ficar digitando toda hora expressão, aí fica bem difícil, bem trabalhoso, não é? Então, ó, deixa eu mostrar aqui o exemplo para vocês do que eu fiz. Deixa eu só resetar essas 3 barras aqui. Ó, aqui tem um exemplo que eu fiz, ó. O que acontece? Essa barra azul, ela tem a altura média dessas barras aqui. Então, quando eu alterar a escala, o que acontece? Ele já calcula a média automaticamente para mim. Ó. Aí o que eu fiz também? Eu aproveitei para quando a média estiver alta, colocar a cor vermelha. Certo? E quando a média estiver baixa, fica com a cor azul. Ok? Então, se você quiser fazer esse tipo de sincronização usando expressão matemática, você precisa também trabalhar com drivers, tá bom? Mas como eu falei, basicamente o driver ele serve para você criar controle, né, nos valores dos parâmetros, tá bom? Vou mostrar aqui só alguns exemplos finais que eu acho mais interessantes, ó. O que eu posso fazer com drivers também? Eu posso criar esse tipo de sistema aqui, ó, para animar a posição desses textos, ó. Aí o que eu fiz? Eu coloquei um driver para controlar a altura das letras conforme a distância desse empty com esses cubos aqui. Ó. Quando ele aproxima, a letra sobe. Quando afasta, a letra desce. Ó. Ok? Então posso usar um driver para criar o controle da altura do objeto com a distância. Né? Aqui, ó. Outro exemplo também, ó, eu coloquei esse objeto aqui, ó, para controlar aqui, ó, algumas transformações conforme eu aproximar. Ó. Então eu altero cor, ativo um modificador ali, coloquei o displace. Ok, ó, então agora quando eu passo ali, ó, quando aproximo, ele vai ativando. Ó. Ok? Então você usa o driver para automatizar essas transformações aqui. Ok? Controlar, né, as alterações usando aqui, no caso, a aproximação desse objeto, a posição dele. Enfim, imagina você querer animar isso daqui, ó, fazendo com keyframes. Chega no objeto, adiciona o keyframe, adiciona na outra transformação, aí vai para o outro objeto, adiciona mais keyframes ali, aí vai para o outro objeto, enfim. Se você quiser fazer algo aleatório aqui, fica bem complicado você animar, né? Então você usa os drivers para sincronizar, né? Automatizar ou controlar essas transformações. Ó. Eu não preciso fazer animação nem nada. Que essa é a ideia do rig, né? O rig serve para isso, é para você sincronizar, automatizar manipulações e transformações nos objetos para facilitar aí o controle, tá bom? É isso, beleza, galera. Então, essa introdução básica aqui, então os drivers servem basicamente para isso, para você criar controladores nos valores dos parâmetros, ok? Esses recursos aqui só ficam limitados para posição, rotação, escala e para algumas transformações mais básicas e tal. Agora, se você quiser mais complexidade, mais controle envolvendo todos os parâmetros, quase todos, né? Não dá para colocar em todos, mas quase todos os parâmetros, você trabalha com drivers, tá?